Olá, primeiro ano para finalizar, temos a correção da questão número 8, no qual pede: construa os gráficos das funções exponenciais definidas pelas leis seguintes, destacando o seu conjunto e imagem. Vamos ter que fazer a representação gráfica. Vamos pôr no gráfico. A primeira função é uma função exponencial, pois o x está no expoente. Esta função tem como o a, para quem não lembra, o a vale 4. A função, a lei geral, a forma geral, é desta forma aqui, né? Então, quando o a é maior do que 1, essa função, nós sabemos que o gráfico dela vai ser crescente. Sem nem fazer a conta, eu sei que o gráfico vai ser uma curva crescente. Então, normalmente, quando a gente faz construção de gráficos, a primeira coisa que a gente faz é uma tabela. Vamos fazer da mesma forma. Quais valores que eu vou escolher para x? O que você quiser. Prefiro normalmente escolher 5 valores. 2 valores antes do zero, o zero e 2 valores após, em sequência. Então, minha tabela na questão 8, vou fazer aqui na 8A. Os meus valores de x vão ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que f de x, nós já sabemos que é igual a y. Isso aqui você tem que estar ciente, não pode esquecer nunca. Então, quando eu dou valores para x, eu tenho que descobrir valores que estão ligados, correspondentes do y. Então, onde a função é, a f de x é 4 elevado a x. Então, eu vou descobrir valores, quais são os valores de y para o x que eu escolhi aqui. Ok? Então, estou botando aqui uns risquinhos. Com isso, eu vou ter o par ordenado. O par ordenado é o x, y. O professor depois coloca aqui para vocês verem. Então, fazendo a conta, eu vou ter, no lugar do x, eu vou colocar o valor que eu dei. Então, 4 elevado a menos 2. 4 elevado a menos 1. 4 elevado a 0. 4 elevado a 1. E 4 elevado a 2. 4 elevado a menos 2, esse menos eu tenho que tirar. Como é que eu tiro? Eu vou inverter a base. Se está negativa, vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado. Ok? 1 sobre 4 ao quadrado é 1 sobre 16 avos. Quando tem aqui, está negativo, eu vou ficar com 1 sobre 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é o próprio 4. 4 elevado a 0, todo número elevado a 0, diferente de 0, é 1. 4 elevado a 1 é o próprio 4. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Agora que eu tenho os valores de y, eu vou ter o meu par ordenado, onde o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor do y. Então, par ordenado, quando a gente fala, é isso aqui, ó. Com esses dois pontos, assim, a gente vai fazer, com essas duas coordenadas, eu consigo fazer o pontinho ali no gráfico e consigo representar o gráfico desta função. Então, para cada resposta, eu tenho o x vale menos 2 e o y vale 1/16 avos. Aqui eu tenho x menos 1 e o y 1/4. Aqui eu tenho x0, y1. Aqui eu tenho x1, y4, x2, y16. Observe que quanto mais o meu x cresce, mais o meu y cresce. E cresce de uma forma exponencial. O próximo seria 4 ao cubo, que é 64. Então, a professora parou aqui porque senão não teria como eu representar no meu gráfico. Não neste momento com a folha que eu tenho. Deixei aqui separado uma folha quadriculada para vocês enxergarem como é que é o gráfico. Já deixei marcado os pontos, que eu já sabia qual seria. Então, tem aqui no eixo x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. No eixo y, eu deixei aqui marcadinho, mas não deu para enxergar, 1/16 avos, 1/4. É proporcional, tá? Que não tem aqui, ficou muito pequeno.
até chegar ao 16. Então, quando o meu x vale menos 2, o meu y vale 1/16. Então, eu venho aqui e marco o valor. Vou tracejar, fazer uma linha tracejada. Observe, não chegou no zero, é bem próximo ao eixo x, olha ali. Não está no eixo x. Quando o meu x vale menos 1, o meu y vale 1/4. Quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. Quando o meu x vale 1, o meu y vale 4. Quando o meu x vale 2, meu y vai valer 16. Então, a função... Deixa eu virar só um pouquinho aqui a folha para a professora fazer... marcar. Por isso que quando falam que o vírus da Covid, ela está crescendo em exponencial, olha como ela está crescendo rapidamente. Então, é muito perigoso quando é um crescimento exponencial. Então, observe agora aqui, nós temos a função, este é o gráfico, pede a imagem. Se você verificar, a imagem é o valor do y. O y, ele não tem valores negativos. Aqui está quase perto do zero, mas não chega, não encosta. Então, a imagem, neste caso, vai ser, em todos os outros, a imagem vai ser, todos os reais, ele vai subir agora aqui, ó, todos os reais positivos. Então, a gente escreve assim, reais positivos, e não pode ser zero, não tem como ser zero. Então, a resposta é essa aqui, reais, ó, são os reais positivos. Positivos é porque a gente exclui os negativos e o zero. Então, a letra A é essa. Vamos embora para a próxima. Letra B, vou colocar aqui, vou acelerar um pouquinho. O gráfico agora, nós temos o gráfico, nós temos a função f de x igual a 1/3, tá entre parênteses, elevado a x. Então, mesmo procedimento, você faz a tabela, escolhe os mesmos valores, facilita muito esses valores, x, então eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui eu tenho y igual a 1/3 elevado a x. Aí eu tenho já vou deixar aqui o par ordenado prontinho para montar também, x, y. E vamos fazer agora. Pronto. No lugar do x eu coloco os valores que eu dei. Então, nós temos o y vai ser igual a 1/3 elevado a menos 2. Quando é negativo, a gente vai inverter. Se tá 1/3, ela vai virar 3 sobre 1, que é 3 sobre 1, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Ah, eu não falei aqui. O meu A é 1/3, é menor do que 1. E então, quer dizer que essa função vai ser decrescente. Não pediu no exercício, mas é bom sempre você ver como é que tem que ser a função, o gráfico, para na hora de fazer não sair diferente. Não pode ser crescente, e sim decrescente. Então, agora, o meu y aqui eu tenho 1/3 elevado a menos 1. Então, vou inverter, vai ficar 3 elevado a 1, que é 3. Então, 1/3 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. 1/3 elevado a 1, que é 1/3. 1/3 ao quadrado, que 1/3 ao quadrado é 1 ao quadrado, que é 1, e 3 ao quadrado, que é 9. Então, os pares ordenados aqui eu fiquei com menos 2,9, menos 1,3, 0,1, 1,1/3 e 2, desculpa, 1 nono.
Então, esses são nossos pares ordenados para fazer o gráfico. Então, temos aqui, letra B, já deixei também separado, eixo X com os mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui eu tenho, vai do 9, e aqui eu tenho um nono, que eu não deixei numerado porque ele está muito pequenininho. Então, vamos fazer de novo. O menos 2 está ligado com o 9, então, vou pegar aqui e vou tracejar. Menos 2, linha tracejada, porque é uma linha auxiliar, ela não aparece no gráfico, ela é só para facilitar a representação. Então, o ponto é este aqui. Quando é menos 1, nós estamos ligando com o 3, então, menos 1. Quando é 0, a gente está ligando com 1, então, 0 é sobre o eixo Y. Agora, quando x é 0, é sobre o eixo Y. Agora, 1 está ligado com 1/3. E o 2 está ligando com 1/9. Vou até escrever aqui para vocês enxergarem, ver se aqui, como eu já botei agora pro outro lado ali, eu posso botar 1/9 aqui. Pronto. Agora eu já tenho os pontos, eu vou passar a régua aqui, fazer a minha curva. Tá? Novamente eu vou virar para ficar mais fácil de eu enxergar aqui, para ligar os pontos. Não era à toa que a professora do ensino fundamental pedia para vocês preencher pontinhos. Ela estava preparando vocês na representação gráfica. Observe que ela vai chegar perto do eixo X, mas não vai encostar. Então, essa aqui é a minha função, ok? Função f. Ela está decrescente. Novamente, a imagem é acima do eixo positivo, do eixo Y. Então, não chega a ser no 0. Então, a imagem ficou reais positivos, diferente do 0. Este aqui é o gráfico. Bora para mais uma? Questão. Agora, eu vou fazer aqui a nossa questão C, onde a função é a f de x é igual a 1/4 vezes 2 elevado a x. Esse aqui, a regra dela de formação é assim, ó. B vezes ax. Mesmo sendo esse b aqui na frente, a função ela vai ser crescente, porque o a é que determina se ela é crescente ou decrescente. O a vale 2, é maior do que 1, logo a função ela é crescente. Ok? O que ela vai acontecer quando a função é crescente? Ela só vai dar uma achatada na nossa representação. Ela não vai ser assim tão alongada, ela vai ser mais achatadinha, mas ela vai crescer. Você vai ver quando for fazer o gráfico aqui. Vamos fazer aqui. Mesma história. Tabelinha. Valor de x. Menos 2. Menos 1. 0. 1 e 2. A função y, a f de x, é igual a 1/4 vezes 2 elevado a x. Eu vou deixar traçado aqui meu par ordenado. E vamos fazer rapidamente essa conta. Então, quando a gente substituir o valor x ali que a gente deu, a gente vai primeiro resolver a potência para depois multiplicar. Sendo que, na verdade, como é 1/4, você não vai multiplicar, você vai dividir por 4. Quando você multiplica por 1/4, você divide por 4. Então, eu tenho 1/4 vezes 2 elevado a menos 2. Como está negativo, você vai inverter a base. Então, você tem 1/4 vezes 2, aqui 1 elevado a 2 ao quadrado. Isso aqui é 1/4 vezes 1/4, que é igual a 1/16. Como é que a gente faz multiplicação de fração? Você multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, é 1 vezes 1 que dá 1, 4 vezes 4 dá 16. Então, aqui, o par ordenado é menos 2,116. Aí, a próxima, agora nós temos, o que nós temos ali? Nós vamos ter
1/4 vezes 2 elevado a menos 1. Aí nós temos 1/4 vezes 2 elevado a 1, aqui, né? 1 meio elevado a 1. Isso aqui é 1/4 vezes 1 meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, para a ordenada aqui ficou menos 1,1/8. Vamos para a próxima, eu tenho 1/4 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, então eu tenho 1/4 vezes 1, que vai dar aqui o nosso 1/4. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 0 vezes 1/4, 0 e 1/4, desculpa. Agora, nós temos o quê? 1/4 vezes 2 elevado a 1. 1/4, 2 elevado a 1 é 2. Só que agora a gente vai ter assim, ó, embaixo do 2 é 1. Então, eu tenho 2, 1 vezes 2 é 2, e 4 vezes 1 é 4. Simplificando isso aqui, 2 sobre 4 é a mesma coisa que 1 meio. Então, o par ordenado é 1,1 meio. Está crescendo. Está crescendo devagar. Cresce mesmo. Vai crescer. Quando chegar aqui, a gente vai ver que vai crescendo. O próximo número também. Mas, vamos lá. 1/4 vezes 2 ao quadrado. Nós temos o quê? 1/4 vezes 2 ao quadrado é 4. Então, a gente tem, aqui é 1, então fica 1 vezes 4 é 4, e 4 vezes 1 é 4. 4 dividido para 4, vai dar aqui, desculpa, 4 dividido para 4 é 1. Eu ia botar 4 dividido para 4. Então, a resposta ficou 2,1. Agora, nós temos aqui o gráfico. Vamos acelerar um pouquinho? Pronto. O que nós temos aqui? Eixo X, com os valores que eu já tinha pré-selecionado, menos 2 até o 2. Já tinha anotado também os valores no eixo Y. E vamos fazer. Então, a gente vai ligar o menos 2 com 1/16. O menos 1 com 1/8. O 0 está com 1/4. Observe que não é mais 1, porque aqui nós temos o B, que é 1/4. Ó. Quando nós temos o número na frente, esse número na frente vai ser o que está no eixo Y. Agora, nós temos aqui. Nós temos que 1 está ligando com 1 meio. Nós temos que o 2 está ligando com o 1. Então, para finalizar aqui, é só juntar. Ela tá crescendo ainda. A professora se perdeu ali porque não viu os valores. Ela vai crescer. Então, quando a função no B, ele é uma fração, ela vai crescer, mas ela vai crescer mais achatadinha. Ela vai crescer. Começa menor, assim, depois ela cresce. Vai indo exponencialmente. Então, é a mesma história, a imagem que continua sendo acima do eixo do 0, no eixo Y. Então, a imagem vai ser, não chega no 0, então vai ser os reais. Todos os valores ela vai ter para Y, vai ser os reais positivos, tirando o 0. E bora lá fazer a última. Então, letra D, último gráfico, para não fazer separado, né? Letra D, nós temos que a função é f de x é igual a 3 vezes 2 elevado a menos x. Então, é isso que nós temos. Fazer o mesmo aqui a tabelinha. Observe que nós temos ali uma pegadinha de malandro, que eu posso já mostrar para vocês, que eu arrumar isso ali. Então, eu tenho aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2.
Aqui, nós temos o expoente 2 elevado a menos x. Aqui não tem negativo. Então, esse menos é do número 2. Quer dizer, na verdade, para tirar esses menos na frente do x, você teria 2 que multiplica 1 meio elevado a x. Agora, com isso, se eu olhasse assim, o a era 2, né? Aí, 2, o a é maior do que 1, ela é crescente. Não, na verdade, o a é igual a meio. Se é meio, é menor do que 1, logo essa função tem que ser decrescente. Então, decrescente. Nós temos que o y ali vai ser igual a 3 que multiplica meio elevado a x. Ok? Então, e o par ordenado, x, y. Vamos fazer a conta? Então, os mesmos valores e vamos fazer a conta aqui. Então, vai ser... Deixa eu arrumar, fazer as retinhas aqui para embaixo, para ficar reto aqui, para não misturar. Aqui, na hora do quadro lá, a professora ia deixar assim as linhas, mas aqui só para vocês enxergarem bem. Ó, então, eu tenho 3 que multiplica meio elevado a menos 2. Se é negativo, o expoente vai inverter a base de novo. Então, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. Agora, nós temos aqui 3 vezes meio elevado a menos 1. Meio elevado a menos 1, para tirar esse negativo, inverte, vai ficar 3 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, vezes 3, vai dar 6. 3 que multiplica meio elevado a 0. Todo número elevado a 0, a gente sabe que é 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes meio elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ficou 3 vezes 1 sobre 2. Sabemos que embaixo do 3 é 1. Então, multiplico esse com esse e esse com esse. Ficou 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar 1,5 ou 3 meios. Agora, 3 que multiplica meio ao quadrado. Meio ao quadrado, eu tenho 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Faço a mesma coisa, 1 vezes o 3 é 3, e 1 vezes o 4 é 4. Então, eu tenho 3 quartos, ou 0,75. Então, o par ordenado aqui ficou menos 2,12, menos 1,6, 0,3, 1,3 meios, 2,3 quartos. Vamos representar no gráfico para finalizar a questão 8. A professora já deixou pronto aqui, né? Com os valores pré-marcados. Então, aqui tem o meu x valendo do menos 2 até o 2. E os valores aqui no gráfico até o 12. Então, é só ligar os pontos. Sabemos que o menos 2 está ligando com 12. Então, vou fazer aqui a reta auxiliar, que vai ligar o ponto menos 2 e 12. Agora, eu vou fazer uma reta auxiliar que vai ligar o ponto menos 1 com 6. Menos 1 para x e 6 para y. Pronto. Aí, agora, nós temos que o 0 está em 3. Como eu disse para vocês, quando tem o B na frente, o B vai indicar onde que vai ser cortar o eixo Y aqui. Agora, o 1 está ligando com 3 meios. Então, e o 2 está ligando com 3 quartos. É aqui em cima. Ó. Eu acho que é aqui embaixo. Tá? Você fez 2 riscos ali, mas era aqui embaixo. Pronto. Agora é só ligar os pontinhos. Vou ligar os pontinhos daqui. Função f, ó,
Observe que a função foi decrescente. Então, de novo a imagem, como ele solicitou para dizer a imagem continua a ser os reais positivos, porque está sobre no eixo Y, que é a imagem, é acima do zero, então são tudo positivo, e os não chega no zero, então tem que excluir o zero. Então, galera, é isso. Feita a correção, eu espero sinceramente que vocês assistam o vídeo que eu preparei, tá bom? Qualquer dúvida, me procure no atendimento. Estou presente toda sexta-feira, das 10 às 12 horas, ou no período vespertino, para a turma 104, das 15 às 17 horas. Beijos para vocês e até a próxima.